Quer aprender a usar essas fórmulas de potência? Vem comigo! Senhoras e senhores, estamos de volta. Estamos de volta ao canal Receita Matemática. Eu sou o professor Paulo Henrique e estou numa jornada de te ajudar com matemática básica. Você deve ter assistido a primeira aula desse grupo de aulas importantes para poder lidar com conjuntos numéricos. Hoje eu vou começar a resolver a lista de exercícios que eu prometi. E calcular raiz quadrada não se trata de cálculo de raiz de fato. Se trata de potência. Se trata de números naturais podendo ser colocados na forma escrita como você vê. E eu vou usar as propriedades que eu te mostrei no iniciozinho, no preâmbulozinho desse vídeo, para poder nos ajudar com essa história. Por exemplo, a primeira propriedade que eu quero usar é essa que você está vendo. Você pode muito bem dizer para mim que a raiz quadrada de 81 é igual a 9. Eu sei, você sabe, e eu sei que você sabe. A grande questão é por que dá 9. Se eu descobrir isso, eu consigo calcular todas as outras, até raízes que não são quadradas, mas cúbicas. Quando eu expresso o 81 como um número que pode ser decomposto, e é disso que trata o cálculo da raiz, decomposição em fatores primos. Essa é a parte importante desse trabalho no universo pequenininho do conjunto dos números naturais. Eu vou decompor em fatores primos e vou testar a divisibilidade dele por 2, já vi que não, por 3 dá 27, por 3 de novo dá 9, mais uma vez por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Por que eu consigo escrever o 81 como 3 a quarta? É que eu consigo calcular a raiz quadrada dele aplicando essa propriedade. Gosto da frasezinha de impacto que eu ensinei para os meus alunos. É apenas um processo mnemônico para ajudar a memorização. Mas ajuda bastante. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Veja isso. Quando eu sugerir a raiz quadrada de 3 elevado à quarta, eu vou escrever o 3 com o expoente fracionário. Esse expoente fracionário ele vai ter no numerador o 4, porque era justamente quem estava na sombra passa a ir para o sol. E o 2, que eu nem precisei exibir, ele estava no sol, agora ele vem para a sombra. 4 dividido por 2 é igual a 2. E 3 ao quadrado é igual a 9. O 9 que eu sei que você sabia. Você percebeu como que a gente precisa raciocinar? Precisa raciocinar, sim. Porque se você só souber alguns métodos muito bem decorados, você vai conseguir resolver até a página 2 daquele capítulo. Os exercícios que são mais sagazes, que vão fazer o diferencial para a sua aprovação, seja no colégio, seja no concurso. De repente você está fazendo uma prova de final de bimestre, de final de semestre, de final de ano, e vai ficar por uma de recuperação? Não. Você precisa realmente raciocinar para trazer um diferencial para a sua própria vida. Vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo essa história. Raiz quadrada de 256. Talvez essa, a sua tabuada não ajude muito, não. Então, o que fazer? Eu vou pegar o 256 e, da mesma forma, eu vou decompor em fatores primos. E como o 256 é par, eu começaria por 2. O resultado dessa divisão é 128. Um outro número par que admite a divisibilidade por 2. Dá 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Por que eu consegui escrever o 256 como 2 vezes 2 vezes 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes?
eu posso colocar raiz de 256 como raiz de 2 elevado à oitava. E sem perder tempo, quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. 8 dividido por 2, isso dá 4. Eu tenho que executar essa conta. 2 à quarta. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Você viu que extrair a raiz quadrada de um número nem é. Eu não gosto de pensar assim. A minha tabuada tem que estar sempre em dia. Tabuada que é 16 vezes 16 já é um número muito grande. Quero ver dentre os papais e as mamães que estão assistindo esse vídeo, quem chegou para decorar a tabuada de 16? Quanto é que dá 16 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7? Tabuada do 9 foi até onde a galera chegou. Então não deixa papai e mamãe te enganar, não. Depois você sujeita o seu pai, a sua mãe, seu tio, sua tia, sua avó, o seu avô a esse teste. Se passar, a gente tem que ficar quieto. Mas vamos lá. Não se trata de extrair a raiz, não se trata de tabuada. Quando você vai extrair a raiz quadrada de um número, daqui a pouco a gente vai resolver exercício sobre raiz cúbica, ou qualquer outra raiz, a coisa se trata, na verdade, é de decomposição. Porque, poxa, tudo bem, eu vou até acelerar esse processo, eu sei que você sabe. Aqui eu tenho que extrair a raiz quadrada de 4 sobre 25, que nem um número inteiro é. Mas veja, você tem condições de expressar essa raiz deste modo. Olha que show! Enquanto trabalhamos com números positivos, enquanto trabalhamos com números naturais, extrair a raiz quadrada de uma fração é extrair a raiz quadrada do numerador e extrair a raiz quadrada do denominador. E essa tabuada você pode cobrar do seu papai e da sua mamãe. 2 sobre 5. E nada mais precisa ser feito para que eu indique o resultado dessa operação. Se você quiser botar na forma de número decimal, 2 dividido por 5, você vai dar 0,4. Mas não é obrigatório. Tanto quanto aqui, você deve ter passado. Olha qual é o tamanho da sua malandragem. As potências de base 2, as potências em que os números são decompostos apenas em fatores iguais a 2, elas passam a ser potências muito comuns. Você pode reparar que o 64 é 2 à sexta. Eu consigo, então, decompor esse meu trabalho em pedacinhos menores. Por que eu vou extrair a raiz quadrada da fração inteira se eu posso extrair a raiz quadrada do numerador, em seguida extrair a raiz quadrada do denominador e depois efetuar a divisão entre estes? E detalhe, se o problema não exigir, eu deixo a fração indicada. Ficou tranquila essa história? Então vem comigo. Quando você extrair a raiz quadrada de 64 com a sua tabuada em dia, 8. A raiz quadrada de 169 é uma daquelas covardes, é uma daquelas cruéis. Por quê? Porque quando você fala que vai extrair a raiz, você tem sim que pensar em decomposição. Então você vai fazer 169 decomposto em fatores primos. E aí pinta um mal desse universo de números naturais que guarda dentro dele um subconjunto que é o conjunto dos números primos, um conjunto sem regra. É um conjunto onde eu não consigo olhar para um número grande e dizer se ele é primo ou não, senão testando a divisibilidade dele por todos os outros números menores que ele. Olha que trabalheira doida, olha que absurdo. Não é isso que você vai fazer. Você vai testar a divisibilidade dele por 2, por 3, por 4, por 5, e você vai chegar até um limite que vai ser cobrado na sua prova. Valores maiores, valores absurdos, nem entram nesse cenário. É super desconfiável. Você vai conseguir a sua primeira vitória quando você testar o 169 dividido por 13. Para você ficar impressionado. Sabe quanto é que dá essa divisão?
13, que dividido por 13 dá 1. Ou seja, eu consegui expressar o 169 como 13 ao quadrado. Raiz de 169, 13. Seu problema acabou? Sim, ele acabou. Mas você viu como é que eu pude lidar com a raiz de um número natural e com a raiz de um número fracionário? Bom, esse exercício ainda não acabou não, tem outras letras. Espera só um instantinho. Voltei para calcular logo de cara a raiz quadrada de 1,44. Eu já sei o que você está falando aí desse lado. Putz, ninguém merece, né? Como que eu vou calcular a raiz quadrada de 1,44? Um número decimal e ainda com duas casas. Bom, existem alguns truques que, se você não olhar alguém fazendo antes, talvez para sua dedução solo, você sozinho, talvez você demore um pouco mais. Eu não estou duvidando do que você é capaz de fazer, mas estou aqui para ajudar. Veja, escrever 1,44 de outra maneira é a nossa saída. Quando você pega um número qualquer para dividir por 10, por 100 ou por 1000, tudo que você faz é andar com a vírgula para a esquerda. E se eu pegar o 144 e dividir por 100, você vai andar com a vírgula uma, duas casas, porque você tem dois zerinhos ali embaixo. Assim, ao invés de você ter que calcular a raiz quadrada de 1,44, você calcula a raiz quadrada de uma fração. Lembrou do truque de entender que um número fracionário pode gerar um número decimal exato? Eu não estou dizendo que você tem que saber identificar a fração geratriz de números mais cruéis, mas dividir por 10, por 100, por 1000, isso é molezinha, né? Então vem comigo. Quando você tiver que calcular essa raiz, você decompõe, você divide o seu trabalho, como você fez nas letras anteriores. Pronto! Você calcular a raiz quadrada de 1,44 é calcular a raiz quadrada de 144 dividido pela raiz quadrada de 100. O que você quer? Deixar o 10 direto indicado? Eu deixo. Você pode deixar. Faça tudo o que você quiser fazer rápido, mas com segurança. Agora, como que você vai lidar com a raiz quadrada de 144? Show! Eu vou pegar o 144, vou decompor em fatores primos. Você pode dar um confere, pausando devagarzinho o seu vídeo, para ver se eu não estou dando nenhum vacilo em conta. Tudo bem? Eu acho que não. Cheguei de boas ao finalzinho. E vou te ensinar um outro truque. Repara, a raiz quadrada de 144, eu vou esticar mais o meu traço de fração para poder exibir tudo centralizadinho. Eu quero exibir agora este 144 como 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Pronto, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Me diz se isso facilita ou não facilita a sua vida. Por que facilitaria? Porque eu deixei aqui dentro todas as potências com expoentes iguais a 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. É tudo que sobra. Vezes 2 dividido por 2 vai dar 1. 2 elevado a 1. 2 dividido por 2 vai dar 1. É tudo que sobra. Você reparou que tudo que eu fiz foi calcular a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado? Dá o próprio número. Esse raiz quadrada de 2 ao quadrado apareceu de novo. Por isso que eu repeti. A raiz quadrada de 3 ao quadrado, eu sei que dá o próprio número. Você entendeu que calcular a raiz, mais uma vez, não é uma questão de saber tabuada? É você saber fazer uma boa decomposição e expressar na forma de potências inteligentes. A raiz quadrada de um número elevado ao quadrado é o próprio número, desde que esse número seja positivo. Usa essa
historinha ao seu favor? Show! Se você deixou, aqui eu escrevi 100, mas eu tenho que escrever 10 como resultado dessa raiz. Pronto. Dividido por 10, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12 dividido por 10, 1,2. Eis o resultado que buscávamos. Penoso? Trabalhoso? Talvez, afinal, eu estou trabalhando com um número que te deixou mais desconfortável e eu fui te obrigar a sair dessa zona de conforto para poder te ensinar um ou dois truques. Mas nada agora que seja absurdo para você resolver essa questãozinha que está aqui. Se você tem que calcular a raiz quadrada de 0,49, por que não escrever 49 centésimos? A raiz quadrada de 49 vai aparecer dividida pela raiz quadrada de 100. O que eu vou encontrar como resposta? 7 décimos. Eu tenho até optado por deixar o número com vírgula apresentado. Afinal, é dividir por 10, é dividir por 100, é dividir por 1000. É um caso onde você só anda com a vírgula. Tá show de bola? Beleza? Vamos calcular raiz cúbica agora. Pode parecer uma coisinha um pouco mais tensa. Só que não. Se você respeitar essa minha ideia, eu vou ainda usar aquela propriedadezinha de quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. É uma propriedade de potência muito valiosa. Normalmente, é uma das que os alunos menos gostam de trabalhar. Só que esse ano eu tive, para minha grata surpresa, talvez porque eu apresentasse esse processo mnemônico, esse método de memorização, né? E a galera gostou. Então, como os meus alunos são cheios de falas, são cheios de truques, eles gostaram desse truque, eu acho que casou muito bem. Eu vou pegar o 64 e vou dividir por 2. 32 por 2, 16. Diz que isso aqui já não foi uma decomposição executada nessa aula. Pronto. Bem deixado. Você tem 2 vezes 2 vezes 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Se você, por um acaso, já sabia e não me contou, a raiz cúbica de 64 eu posso expressar como a raiz cúbica de 2 elevado à sexta. Raiz eu posso transformar numa potência com expoente fracionário. Quanto dá 6 dividido por 3? 2 é? E 2 ao quadrado? 4. Poderíamos ter feito alguma coisa parecida com o que fizemos aqui em cima? Sem sombra de dúvida. Posso fazer no nosso rascunho? Expressar a raiz cúbica de 16, de 64 é a mesma coisa que expressar a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Como assim ao cubo? Como assim ao cubo? Isso é o que os meus alunos falaram para mim. Que eles sabiam calcular a raiz quadrada, que era só agrupar de 2 em 2. E por que não, para calcular a raiz cúbica, agrupar de 3 em 3? Porque agora você faz a raiz cúbica de 2 ao cubo, a raiz cúbica de um número elevado ao cubo é o próprio número, vezes a raiz cúbica deste outro 2 ao cubo. Vai dar 2. E 2 vezes 2, 4, como havíamos encontrado anteriormente. Tudo ok? Bom, eu estou vendo que eu cometi uma pequena gafe. Nada que caia em prejuízo. Talvez você vá gostar um pouco menos de mim do que gostava antes. Eu não quero calcular a raiz cúbica de 243. Eu quero calcular a raiz quinta de 243. Para justamente poder reforçar que o cálculo de uma raiz não está na ideia de calcular raiz. Está na ideia de decomposição correta. Repare,
O 243 é um número que eu posso decompor em fatores primos. Por 3, pode fazer as contas aí na sua calculadora para ver se eu não estou falando besteira. Dá 81. Por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Quando aparecerem algumas raízes, ou com um número muito grande, ou com um índice muito grande, não tema. Fala para o seu filho, não fique com medo. Você vai fazer a prova, por exemplo, da EPICAR ou do Colégio Militar do Rio de Janeiro? Ele está colocando valores grandes só para te assustar. Ai, ele conseguiu. Não. Assustar é uma premissa para ver se você consegue derrubar as suas próprias barreiras e fazer a sua questão com segurança. Porque esses números, quando apresentados em provas como essas que eu falei para você, eles têm a expectativa de que você consiga enxergar além e encontrar o resultado de maneira muito mais fácil do que se imaginava. Calcular a raiz quinta de 243 é a mesma coisa que calcular a raiz quinta de 3 elevado à quinta. Eu não quero nem falar mais nada, porque eu sei o quanto você esperava, o quanto você ansiava por uma resposta cômoda, por uma resposta confortável. Olha, eu acho que a gente já tem muito exercício pela frente, hein?